Bom, então vamos lá. No vídeo anterior a gente fez até aqui, né? Até a nossa cabecinha toda, fez nariz, fez o lábio inferior e o superior, né? Já tem aqui a abertura onde vai entrar a chupetinha, né? Tudo direitinho. E aí a gente já fez a parte aqui, encheu, essa abertura aqui atrás é para colocar um pouquinho mais de enchimento, né? A gente já fez toda essa parte aqui e aumentou o nosso pescoço até a carreira 66, ok? Até a nossa carreira 66, com a mesma pontuação que eram 19 pontos. A nossa cabecinha tá assim, já tá cheinha, já tem os lábios tanto inferior quanto superior. Eu já mostrei para vocês aqui essa abertura, que ela vai me ajudar a encher um pouquinho mais a minha peça, até mesmo com uma pinça, né? Aqueles lugares que o dedo não consegue chegar. As narinas, que eu já pedi para que vocês deixem assim, ó, bem marcadinha, né? E aproveita com uma própria agulha, vai puxando o enchimento para preencher o nosso narizinho. Depois nós vamos, na hora de modelar, utilizar esse espaçozinho da narina, né? Então a gente já tá aqui com toda essa parte, ó, ajeitadinha, né? Que a gente já fez no vídeo anterior. E agora a gente vai terminar colocando as orelhas e fechando a cabeça antes da modelagem do rosto, ok? Então vamos lá, a gente está terminando aqui, tô deixando bem marcadinho aqui as narinas. Eu já tenho aqui a boca, né? Eu gosto de colocar a chupetinha sempre um pouquinho mais para cima. Já tenho aqui o formatinho da cabeça, a gente já consegue ver e vamos fazer a orelhinha. A orelhinha ela é bem simples, mas eu dou uma dobradinha que eu acho que é fundamental na hora de montar a orelhinha mesmo, tá? Vamos fazer aqui, deixa eu fazer aqui com vocês bem rapidinho uma orelhinha para a gente colocar no lugar certinho, para que vocês vejam como que eu faço a colocação da orelha, tá? Eu vou começar aqui de forma simples, um anel mágico de 6 pontos. Vou até pegar aqui minhas anotações. Um anel mágico de 6 pontos. Mas eu não vou fechar o meu anel, tá? 6 pontos, eu não fecho o meu anel, tá bom? Eu vou virar o meu anel, vou virar o meu trabalho, antes de fechar, uma correntinha, faço uma sequência de 2 pontos e um aumento. Eu vou fazer isso por 2 vezes, tá? 2 pontos e um aumento. Opa, deixa eu pegar aqui, tá? 2 pontos e um aumento. Fiquei com 8 pontinhos, ok? Viro de novo o meu trabalho, faço uma correntinha e uma sequência de 8 pontos baixíssimos. 8 pontos baixíssimos. Aqui, ó. Tá? Depois que eu fizer a sequência de 8 pontos baixíssimos, ó lá, eu vou cortar aqui a minha linha, deixando um fio, né, para costurar, né, para prender a minha orelha. Aí eu tenho a minha orelha assim. Agora sim, eu fecho o meu anel mágico. Ela já tem um formatinho bem legal, ó, bem legalzinho. Ó, já tem um formatinho bem diferentezinho. Só que eu quero ela dobradinha, eu quero dar aquela dobradinha nela. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar uma agulha. Pode ser uma agulha sem ponta ou com ponta, tá? E aí eu pego a pontinha, essa pontinha, e trago ela pro meio aqui. E aí eu vou costurar. Opa. Ai, que a minha linha... Peraí. Ai, a agulha agarrou aqui. Pronto. Então, eu vou costurar aqui, tá? Essa minha agulha é com ponta, tá? O ideal é uma agulhazinha sem ponta. Mas tá bem. Então, vamos lá. Fiz assim. Eu já consigo ver aqui, ó, a voltinha da minha orelha. Olha que bonitinha que ela fica, tá? É uma orelhinha perfeita. E eu vou encaixar aqui, na bebezinha, ó, tá? Ok? Então, você vai fazer 2 orelhinhas. Eu vou contar aqui aproximadamente entre a carreira 23 e 28. Então, eu venho contando, marquei aqui, ó, 23 e 28 é a distância. E para marcar a distância entre elas,
tá? Eu vou contar aqui na carreira 24, porque a 25 ela tem diminuições. Então, eu venho aqui na minha carreira 24, boto bem no meio do meu nariz uma marcação e eu vou contando para a direita e para a esquerda aproximadamente 15, 16 pontos, tá? 15, 16 pontos mais ou menos, marco aqui. Vou andar para o outro lado também, 15, 16 pontos. E aí eu vou marcar do outro lado, tá? E aí eu marco, olho, boto a minha bonequinha de frente, olho se eu acho que naquela posição a orelha vai ficar melhor. Se eu quero botar um pontinho para trás ou um pontinho para frente, aí também vai do gosto da artesã, né? Do artesão que estiver fazendo, ok? Então, já marquei aqui entre a carreira 23 e 28. Gostei da posição, olhei, acho que tá legal, né? Posso até colocar mais para frente ou mais para trás, tá bem? Agora eu vou colocar a minha orelha. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar, ó, venho aqui, exatamente no meu buraquinho. Vou lá pro meu buraquinho de baixo. Tirar aqui. E aí eu gosto de amarrar primeiro. E aí já dá, esse amarrado, ele já dá um puxãozinho, né? Já dá aquele apertãozinho assim no rostinho do bebê. Então, eu vou dar primeiro um apertãozinho aqui. De leve, tá? Pra não dar defeito. Aí agora, opa, apertei. Agora que eu dei esse apertãozinho, ó, ficou fofo. Já tá fofo, né? Eu quero ela bem firme. Aí eu venho com ela aqui por trás, tá? Pode ser pela frente também. Deixa eu trazer minha linha aqui pra trás. E eu vou prendendo a orelha no corpinho. Quer dizer, na cabecinha, né? A orelha na cabeça. E aí, aquela parte lá de cima da orelha, para a orelha não ficar muito arrebitada, eu gosto de dar um pontinho na parte superior, lá de cima da orelha. Opa, agarrou de novo. Acho que tem um nozinho aqui nessa linha. E aí eu venho, ó, aqui em cima, tá? Eu vou pegar um pontinho aqui de cima, para não ficar aquela orelhinha assim muito arrebitada. Pode ser a sua intenção deixar uma orelhinha mais arrebitada, então você não faz esse pedacinho aqui. E aí eu venho, amarro novamente e aí escondo o meu fio, tá? Então é uma orelhinha pequenininha, bonitinha e toda modelada de uma forma bem simples e rápida de fazer, tá bom? Então eu faço assim e vou esconder o meu fio. O ideal, gente, na hora de esconder o fio, é esconder com agulha de costura mesmo, tá? Ou alguma agulha de tapeceiro. Não com agulha de crochê, porque a agulha de crochê ela pode deixar o buraquinho a mais na peça, tá? Eu agora vou colocar a outra orelhinha, né? E também essa parte dessa sustentação aqui da cabeça. Eu quero esse movimento. Essa cabecinha do bebê que cai, né? E o meu bebê não é grande. Então, eu tô colocando aqui um tubinho de cola quente fino, de aproximadamente 20 centímetros. Se você estiver fazendo com fio amigurumi ou um outro fio mais pesado, eu sugiro que você coloque o tubo de cola quente grosso, e aí você vai ter que medir para ver a extensão que você vai precisar usar, porque ele vai do bumbum até o topo da cabeça, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu já abri caminho, tá? Para o meu tubinho passar. Vejam que o meu tubinho tá chegando aqui em cima, ó. Ele já tá aqui em cima e aqui embaixo. Eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui ao redor. E você diz, Alice, por que que você não colocou o tubo de cola quente grandão? Porque eu quero esse movimento, tá? Então, eu vou fechar aqui, tá? Com a pontuação que eu vou colocar aqui do lado para vocês. E colocar a outra orelhinha. Olha lá, coloquei a outra orelhinha, tá? A mesma posição. Já fechei o meu pescoço. E aí, minha peça já está praticamente pronta para a gente começar a modelar o rostinho. Se bem que assim ele já está perfeito, né? Mas no próximo vídeo nós vamos fazer toda a modelagem e aí ela vai ficar com esse rostinho perfeito, todo modeladinho que vocês estão vendo aí na imagem, tá bom? Então vamos lá, até o próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau!